Queridos irmãos e irmãs, nossos amigos aqui, que sempre têm nos acompanhado, quero saudá-los com a maravilhosa graça do Senhor Jesus e a paz do céu para a sua mente, para o seu coração. Nós estamos cercados de tantas notícias ruins, não é? Prognósticos terríveis, e isso quando olhamos humanamente, com os olhos humanos, para as situações que nos cercam, é assim mesmo. Confere. É o que se pode esperar quando nós não temos a esperança fincada, baseada na palavra do nosso Deus. No entanto, irmãos, nós temos sim um Deus que não está de braços cruzados. Nós cremos num Deus que governa, que administra todas as coisas e que até mesmo as coisas desagradáveis e ruins, ele se serve disso para que os seus planos eternos sejam concretizados. Por isso, nós que tememos a Deus somos otimistas. Não um otimismo baseado nas tendências da economia, enfim, ou na proximidade da vacinação maior, não. Nós temos um otimismo que vem do céu. Então vamos celebrar isso. Vamos cantar juntos o hino 172 do Inário Novo Cântico, que fala de chuvas de bênçãos. Enquanto muita gente fica pensando e desaba diante dos prognósticos ruins, como falamos, nós podemos celebrar que nós teremos chuvas de bênçãos pelas promessas de Deus. Vamos cantar, irmãos? Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos a bênção dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Vamos orar, queridos. Pai de amor, nesta hora nós humildemente nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa falha. Muitas vezes, ó Deus, temos sucumbido diante das perspectivas tão ruins, diante da crise política e econômica no país, diante da demora da vacinação em massa,
Diante disso tudo, ó Deus, muitas vezes nós entramos em declínio até espiritualmente. Com isso nos afastamos do Senhor, com isso deixamos de permanecer fiéis, crendo nas promessas do Senhor para cada um de nós. Mas como cantamos agora, Deus, nós rogamos que o Senhor envie chuvas de bênçãos, baseadas nas promessas do Senhor que não caducam, que nunca caem por terra. Nós, ó Deus, precisamos e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor renove a nossa fé em tuas promessas, mesmo nesses tempos de dificuldade, ou melhor, ainda mais nesses tempos de dificuldade. Permita-nos, ó Deus, ter uma visão voltada para o céu, mesmo vivendo aqui na terra, pensando nas coisas do alto, não apenas nas que são aqui, deste mundo, Deus, e assim, governados pelo céu, nós possamos, ó Deus, dar os passos aqui como cidadãos de duas pátrias. Nós, ó Deus, precisamos do Senhor para isso. E agora, ó Pai, nós vamos abrir a Tua palavra, nela meditar, na certeza de que ela é poderosa para, ó Deus, nos dirigir no nosso dia a dia. Permita, ó Deus, que Teu Espírito coloque a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração, que possamos assimilá-la e praticá-la, ó Deus. Nós assim oramos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos agora, portanto, abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo 5, hoje. Pela graça do Senhor, estamos prosseguindo, não é? No estudo, no exame deste livro que é tão rico para o nosso coração, tão abençoador. Chegamos agora no capítulo 5, que vai falar de uma maneira muito especial sobre crise econômica e reconstrução. Tem muito a falar conosco no contexto nosso atual, não é? E a pergunta inicial é justamente sobre isso. O que fazer como gente que teme a Deus num contexto de crise econômica, de pressão econômica e tendo que reconstruir tantas coisas? Vamos ao texto, porque eu creio que Deus, através do que Ele já nos revelou, Ele tem muito a nos falar sobre isso. O texto, o capítulo 5 de Neemias nos diz: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis? Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituíres hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes.
Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho. A todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Assim, ou antes, também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho, e de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Crise econômica, pressão econômica e a necessidade de reconstruir num ambiente assim. Isso, particularmente falando, já é, irmãos, dificílimo. Agora, quando nós pensamos no nosso trabalho no reino de Deus, nós também nos deparamos com obstáculos de ordem social e de ordem econômica também. E, às vezes, tanto na questão particular como na questão da obra do Senhor, nós lidamos com vários problemas. E o que temos aqui no capítulo 5 de Neemias são problemas desse tipo e as soluções que Neemias, debaixo da graça do Senhor, providenciou, e ele lidou com esses problemas de uma maneira singular. O povo de Deus, vivendo ali em Jerusalém no 5º século antes de Cristo, teve um líder que temia a Deus e que por isso lidou com a crise econômica de uma maneira que nós devemos imitar hoje. E esse, repito, é o assunto do capítulo 5 aqui de Neemias. Primeiro nós vemos os problemas internos que ameaçavam ali a sequência da obra, né? Até esse ponto, Neemias e os demais já tinham avançado muito na reconstrução dos muros. Debaixo da sua liderança, o povo retomou aquela obra e chegou, como vimos, até a metade ali da altura dos muros. Entretanto, irmãos, surgiram novos obstáculos que ameaçavam impedir a continuidade da obra. E agora, mais uma vez, eles não vinham de fora, eles não vinham dos inimigos. Não é Sanbalate e Tobias que aparecem aqui no capítulo 5. Eles vão voltar a aparecer, eles são teimosos. Mas aqui eles surgiram do próprio povo mais uma vez. Vejam que muitas vezes os nossos maiores obstáculos são internos. E aqui nós vemos a desarmonia interna. Imagine as ruas de Jerusalém repletas de manifestantes gritando assim ferozmente: nós queremos pão para comer, queremos pão para dar para nossos filhos. Eles clamando por libertação da fome, da pobreza, da injustiça social e econômica, eles dirigiram, os seus gritos contra os próprios irmãos, contra os próprios judeus que eram mais abastados. Então era um problema real, era um problema que precisava ser tratado. E Neemias, de fato, tratou disso. Mas a gente não pode deixar de lado que esse protesto aconteceu no meio de um dos mais amplos projetos de reconstrução da história, durante um período em que eles estavam cercados por inimigos prontos, inimigos ansiosos para suspender aquela obra, né? Então, se houvesse um tempo em que isso não deveria acontecer, era esse tempo.
Se houvesse um tempo em que a unidade interna era fundamental, esse seria o tempo. Mas no meio dessa conjuntura toda, a desarmonia interna é o que nós vemos ali instalada. Pare por um pouco e pense nisso. Nos momentos de crise, uma típica estratégia usada pelo nosso inimigo, por Satanás, e isso a gente vê no decorrer da história do povo de Deus, da história da igreja, é a desarmonia interna. Essa desarmonia dentro do povo de Deus é mutiladora, tem um potencial de mutilar, de dividir igrejas, denominações, e a gente pode falar da nossa vida particular também. Essa desarmonia interna pode dividir a nossa família. Não é de se admirar que a Escritura, quando fala da unidade do povo de Deus, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um outro problema apontado aqui por esse capítulo de Neemias é a insensibilidade egoísta diante das necessidades dos outros, das necessidades alheias. E foi isso que levou o povo a se manifestar e a protestar ali, né? Essa insensibilidade a gente pode facilmente ver quando a gente lê o conteúdo dos protestos ali desses grupos. Um grupo consistia de cidadãos com grandes famílias que deixaram sua fonte de renda normal para se devotar ali à obra, né, ao projeto de reconstrução, e isso em tempo integral. Como resultado, eles tiveram que procurar alimento, mas lamentavam que ninguém tinha se preocupado o suficiente de ajudá-los ou em ajudá-los nesse aspecto, né, para poderem alimentar a sua família. Um outro grupo consistia de fazendeiros oprimidos por hipotecas e dívidas. No meio da fome, eles tiveram que refinanciar os campos, as vinhas, as casas, com o intuito de gerar dinheiro para comprar comida, mas alguns dos judeus mais abastados, mais influentes, estavam cobrando juros exorbitantes. E é interessante a gente pensar nisso aqui, irmãos, porque a taxa de juros, na época, era de 1% ao mês. A gente depreende isso pelo que está no versículo 11, você pode comparar aí. Então era uma taxa de juros até bem generosa se compararmos com a brasileira, né? Entretanto, a gente precisa lembrar que num contexto sem inflação, sem mecanismos de correção monetária, era esse o caso ali, essa taxa que aos nossos olhos parece muito pequena, ela levaria alguém à falência em poucos anos. E além disso, o que é principal, a lei de Moisés, a lei mosaica, dada por Deus a este povo, proibia o empréstimo a juros para um irmão. Então veja o que é que estava acontecendo ali. A gente vê também aqui no capítulo 5, pais oprimidos por altos impostos, como um terceiro grupo ali daqueles que protestavam, né? Os impostos reais foram desproporcionalmente aumentados, levando alguns a extremos, como hipotecar suas casas e até mesmo vender as suas filhas como escravas para permanecerem vivos. Se você tem filho, você sabe muito bem o que é que isso significa, né? O que é que esses pais devem ter experimentado. Tudo isso está aqui no texto que lemos. Então, irmãos, nessa situação, nesse contexto, a tragédia da dificuldade econômica era agravada pela insensibilidade de alguns dos nobres, dos mais abastados ali, diante da súplica dos seus próprios irmãos e irmãs. Eles esqueciam daquele princípio que nós abordamos no culto do último domingo. O princípio bíblico de que nós somos supridos para suprir. De que o nosso ganho não é só para nós, mas é também para ajudar, auxiliar o necessitado e para ser utilizado na obra do Senhor. Eles esqueceram disso. Insensibilidade egoísta. Mas, irmãos, o que é que Neemias, dirigido pelo Senhor, fez para lidar com esses problemas todos ali? Crise econômica, a necessidade de reconstrução, protestos ali, coisas que eram problemas reais. Como Neemias lidou com esses graves problemas internos?
Primeiramente, nós vemos que ele lidou com ira construtiva. É isso mesmo. Ele lidou com esses problemas com ira construtiva, irmãos. Verso 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Isso tem a ver com ira. Mas como nós veremos, ira construtiva. O exemplo de Neemias ilustra a verdade de que nem toda ira é pecaminosa. Em certas situações, a ira pode ser uma reação saudável e construtiva frente aos problemas. É o que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, né? Irai-vos e não pequeis. Portanto, há espaço para uma ira que não é pecaminosa, para uma ira segundo Deus. Quando a nossa ira é justificável, irmãos, nós devemos liberá-la de uma maneira controlada, de modo que resolva as coisas, não destrua as coisas. E aqui é interessante a gente parar para pensar, né? Quantas vezes, numa semana, em poucos dias, a gente vê pessoas demonstrando sintomas de ira. Neemias aqui ilustrou como descarregar construtivamente a nossa ira diante dos problemas da vida cotidiana. Especificamente, irmãos, Neemias pôde demonstrar uma ira construtiva porque ele controlou sua ira, tomando tempo para ponderar. Foi uma ira ponderada. Ele levou tempo para pensar qual seria a ação propícia. De onde tiramos isso? Do verso 7, que diz que ele considerou consigo mesmo. E só depois é que ele chamou os nobres ali e começou a colocar toda essa questão. Então, em vez de agir intempestivamente, Neemias controlou a sua ira por meio de uma ponderação, de uma resposta adequada. E assim ele evitou posteriormente se arrepender de ações precipitadas, né? Ponderação. Imagine, irmão e irmã, se nós pudéssemos agir sempre como Neemias. Quanta tristeza nós evitaríamos. Se nós seguíssemos essa postura dele, nós ponderaríamos antes de falar, antes de tomar uma decisão. Ponderação para verificarmos uma ação adequada. Cada vez que a ira se levantasse dentro de nós, ponderação. Ira construtiva foi a de Neemias. E em seguida a ira de Neemias foi canalizada também, né? Ele estava irado porque ele constatou usura, ou seja, agiotagem ali no meio do povo. Gente que estava enriquecendo ao explorar aqueles que eram mais pobres, né? E agora a ira de Neemias é canalizada ao ser dirigida aos nobres, aos oficiais que estavam causando todo o problema ali. Verso 7. Repreendi aos nobres e magistrados e lhes disse, sois usurários. É quase como se ele estivesse falando, vocês estão agindo como agiotas, cada um para com seu irmão. A lei de Moisés não se opunha à cobrança de juros, mas em Êxodo 22, 25, há uma exortação, que a gente já citou agora há pouco, né? Mas agora quero falar do versículo propriamente. Êxodo 22, 25 diz, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Era exatamente o contrário que esses nobres ali estavam fazendo. Então Neemias estava certo ao irar-se contra essa violação da lei de Deus e ao canalizar a sua ira, dirigindo-a contra aqueles que de fato estavam causando o problema. Então vejam que a ira de Neemias foi construtiva por duas coisas. Foi ponderada, tomado pela ira, muito aborrecido que estava diante daquele quadro, ele ponderou consigo mesmo. Ele não saiu desembestadamente, falando, chutando e agredindo quem estivesse pela frente. Aliás, além de ponderar, ele canalizou a sua ira. Foi assim que Neemias começou a tratar daquele problema. Segundo, diz o texto que ele confrontou publicamente os pecados ali, os erros ali. Uma outra solução aos problemas de ordem social e econômica foi promover uma oportunidade para uma confrontação pública dos erros públicos. Neemias tinha confrontado de modo privado os nobres e magistrados, né? Até culpando eles de agiotagem, como dissemos. E sabendo que isso era de conhecimento público e que tinha afetado toda a população,
ele fez o quê? Convocou uma assembleia pública para tratar disso. Então, de modo público, Neemias, ocupado como era, como estava, podia ter ignorado tudo isso aqui, né? Ele poderia ter dito: olha, meus companheiros, eu tenho um projeto de reconstrução para dirigir, eu deixei o meu trabalho lá na corte real para isso, eu tenho inimigos para enfrentar, inimigos externos, e além do mais, esse é um problema social. Vocês ficam me distraindo aqui do que eu vim para fazer, eu estou preocupado apenas com problemas espirituais. Mas ele não fez isso. E assim, ele agiu como um homem de Deus, disposto a tratar da questão antes que ela causasse até problemas adicionais. O governador começou então a Assembleia Pública tratando do assunto abertamente. Diz o texto aqui que ele denunciou as práticas dos nobres de comprar crianças israelitas como escravas, né? E de cobrar juros extravagantes, colocou isso como pecado. Ele apelou ao temor de Deus, dizendo assim: não é bom o que vocês fazem. Porventura não devias andar no temor do Senhor, do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios? Ou seja, vocês estão manchando a reputação de Deus, envergonhando o seu nome entre os descrentes. E Neemias continuou a Assembleia Pública, deixando clara qual era a resposta que ele esperava. Ele diz no verso 11, ela é para vocês restituírem as terras, as vinhas, as casas e também o centésimo, os juros cobrados, restituir o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que vocês exigiram deles. E Neemias solidificou as promessas desses nobres com confirmações públicas e juramentos, né? Ele reuniu até os sacerdotes para testemunhar aquilo, né? E também ele usou de um gesto visível. Ele pegou as suas próprias vestes, aí fala que ele sacudiu o seu regaço. O regaço é o nosso colo, aquela parte das vestes do judeu que cobriam o colo e que eram usados para carregar várias coisas. Ele sacudiu ali como que dizendo: olha, se vocês não cumprirem o que vocês estão prometendo aqui, que Deus sacuda vocês, né? E que sejam despojados da presença do Senhor. Por fim, irmãos, além então de uma ira construtiva, além de confrontar publicamente os pecados, a gente vê o exemplo pessoal de Neemias aqui. A gente percebe nos versos 14 a 19 que durante os 12 anos que ele esteve ali como governador, ele conciliou suas convicções com seu estilo de vida. Ele abriu mão de direitos pessoais. Ele tinha direito a uma série de coisas, uma quantidade diária de comida, uma soma, uma quantia considerável de dinheiro, mas ele abriu mão desses direitos legais. E por quê? Ele responde, está no verso 15. Ele desistiu dos seus direitos pessoais ao ver a servidão ali e por causa do temor de Deus. Por causa disso, ele então age como alguém interessado no bem-estar do seu povo, né? Neemias não quis dos outros aquilo que ele mesmo não queria fazer. Fica aqui, irmãos, para nós, para cada um de nós, para mim e para você, as decisões sábias de Neemias, que precisam ser as nossas diante de um quadro de injustiça social e econômica. Ele pôde expressar uma ira, mas uma ira construtiva. E foi construtiva porque foi ponderada e foi canalizada. Eu temo profundamente, irmãos, que diante dessa nossa conjuntura política, econômica e na área da saúde também, crise sanitária, muitos de nós, pelo menos, percamos de vista essa ira construtiva. É claro que diante disso a gente não pode ficar passivo, mas nós devemos ter uma ira construtiva. Muitos cristãos têm colocado coisas, feito postagens que não devem sair nem da boca do incrédulo, quanto menos da boca de um cristão. Ira construtiva, ponderada e canalizada. Além disso, nós vemos aqui uma confrontação pública dos pecados, feita depois de ponderação e feita de modo canalizado. E por fim, o que eu acho tremendo é o próprio exemplo pessoal. Exemplo pessoal de abrir mão dos seus próprios direitos por causa do temor a Deus e tendo em vista a servidão do povo.
Muitas vezes nós só criticamos e falamos do governo. E olha que o governo, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, tem muito a ser explicado, né? a explicar-se. No entanto, nós muitas vezes esquecemos da nossa responsabilidade como cidadãos e como cristãos, cidadãos de duas pátrias simultaneamente. Qual tem sido o nosso exemplo pessoal em termos de abrir mão de direitos para suprir outras pessoas? Pensemos nisso e coloquemos isso diante do Senhor em oração. Que Deus abençoe a sua vida. Ore agora junto com a sua família ao Senhor, viu? Vamos derramar a nossa alma pedindo a graça do Senhor sobre nós diante da crise econômica e diante da necessidade de reconstrução, a exemplo de Neemias. Um forte abraço, até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.